Olá, boa noite a todos. Eu vou estar com vocês hoje porque a Vânia não poderá estar. Então, quarta-feira, a Vânia fica no meu lugar. Nós trocamos. Gostaria de convidá-los para fazermos a nossa prece inicial. Vamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade, sentindo o envolvimento de nossos mentores, dos espíritos de luz que estão em nossos lares, iluminando a nossa casa, iluminando a nossa mente, os nossos corações. Vamos sintonizando as nossas mentes com as deles, através de bons pensamentos, através das orações, das preces. Vamos buscando sintonia também com os mentores espirituais da nossa casa espírita. Buscando sintonia com Jesus, o nosso Mestre, unindo os nossos pensamentos, buscando Jesus, e a nós ele se liga, emanando seu amor, sua paz e a sua luz em nossas mentes e em nossos corações. Agradecemos a Jesus por estarmos aqui reunidos em teu nome e buscamos ainda a presença de nosso Pai Criador que habita os nossos corações, habita cada criatura. Agradecemos, Pai, tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que ainda iremos realizar. Pedimos que abençoe a cada um que está conosco, ligado a esses estudos, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho desta tarde, início de noite, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema que eu escolhi hoje é um tema bastante procurado, bastante discutido e podemos dizer um tanto controverso também. Os nossos animais. Os animais têm alma, têm espírito. O que acontece com os animais depois da morte? Os animais reencarnam? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Eu estou me baseando no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e no livro
A Caminho da Luz, de Emmanuel. No Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade diz que nós fomos criados simples e ignorantes. Tá? Entende-se por ignorantes um ser sem conhecimento e sem sentimento. Então, zero. Nível zero de conhecimento e de sentimento. Simples. Fica estranho definir, porque uma célula, ninguém consegue enxergar uma célula. E ela já não é mais algo simples. Né? Tem um núcleo, tem um citoplasma, tem as suas membranas. Já é um ser complexo. Um átomo, que era considerado a menor parte de uma matéria, também não é simples. Então, quando nós fomos criados, éramos menos que uma célula e menos que um átomo. Então, nós, seres humanos, na nossa origem, éramos simples, seres simples e ignorantes. E ele fala lá que o espírito vai evoluindo pelos diferentes reinos da natureza. Naquela época se conheciam os três reinos: reinos mineral, vegetal e animal. Reino mineral estão os seres inanimados, né? Os minerais, a matéria bruta, inorgânica. E os vegetais estão as plantas, as árvores, os matos, e os animais, que vão desde o inseto até hoje o mais evoluído, que são os homens. Isso ligados ao nosso planeta, tá? Planeta Terra. Como que o espírito, então, simples e ignorante, ele evoluiu no mineral? Durante muito tempo foi ensinado que estávamos espalhados na superfície da Terra, impregnados na matéria. Mas podemos dizer que nós estávamos em sub-reinos, como bactérias, né, que pela lei da evolução, os primeiros seres vivos foram os vírus e as bactérias. Então, provavelmente, éramos as nossas primeiras experiências de vida material. Vírus, bactérias que foram evoluindo. A Terra não tinha os oceanos como é hoje, tinham lagos, né, grandes lagos. E hoje mesmo, se você pega um vidro, uma mangueira transparente e deixa ela alguns meses com água no sol, vai criar um limo ali, né? Pequenas algas. E iniciou assim então a transição desse reino mineral para o vegetal. E dessas algas, desse limo, foi evoluindo cada vez mais na água, né, no oceano, nos locais úmidos, até conseguirem sair da água e ir para a terra, criando a vegetação extensa. Com a vegetação surge a fotossíntese, né, o oxigênio respirável, e dá origem então aos animais. A ciência conseguiu
pesquisadores, né, encontrar algumas espécies de vegetais que ela tinha já uma parte animal e uma parte vegetal. Então, provavelmente daí surgiram os animais marinhos que saíram das águas e vieram para a Terra. Estou falando da evolução das espécies, mas o espírito seguiu essa evolução até chegar no último estágio da evolução animal, e o espírito então reencarna como ser humano. Daí temos uma ressalva, tá? Esse pensamento que eu falei, a mônada, o espírito, desde a sua criação evoluindo nesses reinos, ele evolui individualmente segundo o pensamento de mais da metade dos espíritas. Existe uma outra linha grande que não crê que os espíritos, antes de se tornarem humanos, que eles evoluam individualmente, e sim coletivo. Um exemplo, um cachorro, eles creem que não é um animal individualizado, mas um ser coletivo. São várias inteligências ali agindo através de um. Eu, particularmente, não creio assim. Embora nós precisamos entender que toda a vida, por mais insignificante que seja, por mais simples que ela seja, ela tem uma alma. Se está vivo, tem uma alma. Então, uma célula é um ser individualizado. Quantas milhões de células nós temos no nosso corpo? Então, tem uma coletividade de espíritos, se contém numa árvore, numa flor. Agora, quando entramos no reino animal, né, mesmo um inseto, uma formiga, uma mosca, uma abelha, eu creio que ali tem uma individualidade. Há um coletivo formando o seu corpo, né, com as células, mas há uma inteligência dominante. Eu penso assim, alguns pensam que não. Há alguns que são minorias que creem que o ser humano, o espírito humano, são criados à parte. Tá? No Livro dos Espíritos, nem Emmanuel fala nada sobre isso, mas tem um grupo de espíritas que pensam assim, que os animais evoluem até certo estágio e param, dali não vão para lugar mais nenhum, e o ser humano ele é criado à parte, ele não passa pelos reinos. Tem um grupo que pensa assim também. Tá? Então eu não estou aqui para dizer quem está certo ou quem está errado, estou trazendo pensamentos e ideias para que a gente reflita, busque mais conhecimento e estudo. Tá? Porque eu quero chegar nos animais. Dentro da espécie dos animais temos as mais simples, né, que são os insetos, que vai até os mais complexos, os mais inteligentes, que são os mamíferos, dentre eles, né, o elefante, a baleia, o cavalo e os animais domésticos, cães e gatos. E a gente ouve muito, eu ouço muito, pessoas dizerem, né, olha, eu tenho um cachorro que ama mais que o ser humano. Acho que todos já ouviram isso, né? Um gatinho amoroso, mas os gatos não são famosos pelo amor. É mais os cães, né?
embora tenha alguns gatos que tenham comportamentos de cães. Mas os cães têm alguns fatos que aconteceram, né? O caso daquele cachorro que virou filme, o Hátiro, né? Que morreu congelado esperando o seu dono na estação. Cachorros que morrem no cemitério em cima do túmulo do seu dono. E dizem ser amor, né? Que o animal, alguns animais chegam a amar mais do que alguns seres humanos. Infelizmente, isso não é verdade. Tá? Os animais não sentem amor, esse amor puro ainda. Eles são dominados na maioria das suas ações pelo instinto. Então, aqueles que o alimentam, para eles são os seres mais importantes para eles, né? Que estão garantindo a sobrevivência deles. Então, eles sentem pelos seus donos como, no princípio, os homens sentiam pelos deuses, né? Por mandarem a chuva, por mandarem o sol, plantações, por favorecerem eles na caça, nas guerras. Então era um amor, entre aspas, inconsciente, né? Era um sentimento inconsciente, era uma espécie de gratidão e medo e obediência, é o que os animais têm por nós. O mais evoluído dos animais não tem mais sentimento do que os mais inferiores dos homens. Tá? É uma questão de categoria. Tá? Para um ser mudar de um nível para o outro, ele tem que ter alguns atributos. Então, o menor dos seres humanos, o mais ruim do ser humano, ainda é superior ao melhor dos animais, ao mais dócil, mais amoroso dos animais. É uma questão de espécie. Estou falando do espírito, tá? Dentro dessa espécie. O que o ser faz, isso é o meio que molda ele. Então nós temos o nosso animalzinho, o cão, o nosso gato, muita gente tem dúvida o que vai acontecer com eles depois que eles morrem. Então eu vou ler algumas questões aqui no Livro dos Espíritos. Questão 595. Os animais possuem livre-arbítrio? Eles não são simples máquinas, como imaginais. A liberdade de ação deles, porém, é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a ele, não têm os mesmos deveres. A liberdade deles está restrita aos atos da vida material. Olha só, os espíritos que responderam essas questões, a maioria foi o espírito verdade, a quem muitos espíritas creem ser o próprio Jesus, tá? Se manifestando ali para Kardec. E por eles serem muito sábios, né, eles respondem de forma simples. Os animais possuem livre-arbítrio de seus atos? Se não tivesse, seria não. Não. Mas está lá. Eles não são simples máquinas. Ou seja, eles têm uma espécie de liberdade. Mas eles não falam muito para que a gente não fique elaborando um monte de minhoca na nossa cabeça. Então, eles têm um livre-arbítrio que não é como o nosso, mas tem um livre-arbítrio.
Visto que os animais possuem uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, haverá neles um princípio independente da matéria? Sim, o que sobrevive ao corpo. Como assim? Bom, o animal morre e algo sobrevive ao corpo. Este princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que se dá a esta palavra. Ela é, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância igual àquela que existe entre a alma do homem e Deus. Daí a gente entende um pouco daquilo que eu estava falando anteriormente, tá? Que o melhor dos animais não está nem próximo do pior dos homens. A distância entre a alma do animal e do homem está como a distância da alma do homem e de Deus. Tá? É muito distante. Essa é importante. 598. Então, questão 598 do Livro dos Espíritos. A alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade e sua consciência de si mesmo? Sua individualidade, sim. Não, porém, a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Bom, segundo estudos, conseguiram perceber que alguns animais têm consciência de si mesmos. Como? Você coloca um espelho diante de um animal e deixa aquele espelho lá um bom tempo, se ele conseguir identificar naquele espelho ele mesmo, isso é muito raro, tá? Você pega milhares de elefantes, são menos de 1% que tem essa capacidade de olhar ali no espelho e identificar que é ele mesmo. Então ele começa a se olhar a própria orelha, a própria tromba. A maioria agride achando que é um outro animal. Né? Algumas espécies de símios, orangotangos, algumas espécies de chimpanzés conseguem. Eu vi um vídeo de um gatinho olhando no espelho, né, alguém filmando, e ele mexia a própria orelha no espelho assim, se escondia. Então ele se reconhecia, porque ele mexia a orelha, via, às vezes passava a pata na orelha e se escondia. Então isso é muito raro. Um animal, quando ele consegue ter consciência de si mesmo, ele já está dando um pulo na evolução. Então, para ele chegar ali ao estágio de transição para sair da espécie animal, já está próximo, quando ele começa a ter consciência de si mesmo. Então é o primeiro passo para a saída do reino animal, de ser um animal, é a consciência de si mesmo. Então quando ele consegue se reconhecer, fala, bom, eu estou vivo, eu sou um ser diferente de todos esses outros. Quando começa a ter esses princípios em sua inteligência, teve algumas espécies de animais que chegam até a fazer funeral de familiares que morrem, tá? Aí eles já vão para a transição. Aí passa um período muito longo aí em transição antes de se tornarem espíritos humanos, que provavelmente nem na Terra é, tá?
A alma do animal, sobrevivendo ao corpo depois da morte, fica num estado errante, como a do homem? Errante e erraticidade significa continuar a vida depois da morte, continuar vivendo, não ficar dormindo, nem ficar lá com os anjos. Por exemplo, André Luiz, quando ele estava no umbral, depois que ele vai para nosso lar, é considerado erraticidade, né? Ele está vivendo, está agindo, mas não está no mundo material. Então ele pergunta se o animal depois que morre, ele continua vivendo como o espírito. Fica numa espécie de erraticidade, já que não está unido a um corpo. Não é, porém, um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não dispõe da mesma faculdade. A consciência de si mesmo é um atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado depois da morte pelos espíritos incumbidos disso e quase imediatamente utilizado. Eles não têm tempo de se relacionar com outras criaturas. Ou seja, eles desencarnam e em pouquíssimo tempo, quase que imediatamente, eles já estão entrando em algum útero, tá? Nesse estado embrionário ainda. Existem alguns espíritas, até bem cultos, divulgadores do espiritismo, que não creem nisso. Existem palestras de espíritas famosos que não acreditam nisso, tá? Diz que os animais não têm inteligência, não têm sentimentos, que eles não evoluem. Mas quando nós vemos no livro Nosso Lar, quando André Luiz sai do seu da sua internação e vai visitar a colônia com Lísias, ele fica surpreso, né, que ele vê o sol diferente, mas vê o sol, pergunta se é o mesmo sol, fala que é, e vê vegetação. Então a gente tem que pensar, se ele está morto, é um espírito, o que é aquela vegetação? A gente não para pensar. Lê o livro, assiste o filme, mas não dá essa atenção. O que são essa vegetação? Poderia ser uma criação mental de quem? Quem seria evoluído o suficiente para ficar 400, 500 anos projetando mentalmente alguma coisa ali? Criação mental, ela tem tempo. Mas é uma vegetação viva. Então, existe uma vida vegetal no mundo espiritual. Ele vê cães, cavalos, aves, e ele fala de uma ave que ele diz que é semelhante a ibis, que eram aves grandes, e elas se alimentam de formas pensamentos no umbral e acompanham caravanas. Mas há cavalos que são utilizados como transporte naquela época, né? E haviam cães que eram utilizados como guias. Então, o que são esses cavalos e esses cães no mundo espiritual? São animais mesmo, que desencarnaram e alguns deles são utilizados, como foi dito ali. Alguns são utilizados.
Eles recebem a forma, a roupagem. Normalmente eles não têm forma quando eles desencarnam. Fica semelhante a um borrão energético. Se era um cão, fica um borrão energético mais ou menos na forma de um cão, bem como se fosse um desenho de uma criança, mas é uma energia, tá? Só que o cão não sente, ele não sabe que está desencarnado. Para ele está do mesmo jeito, continua vivo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, brincando. Eu tive a oportunidade de acompanhar isso em sonho, tá? De um cão da nossa família quando desencarnou. E ele estava muito doente por velhice, mal se locomovia. E quando ele sai do corpo, eu vi aquele borrão energético meio amarelado, meio dourado, como se fosse uma luz. Quem é antigo lembra do filme Cocoon, né? Aquelas formas humanoides brilhantes, é mais ou menos aquilo lá. Só que um cãozinho. E ele saiu, né? Saiu como se fosse um cão jovem e sadio. Começou a correr entre as minhas pernas dos que estavam comigo. E ele foi pego no colo e foi levado. Então é mais ou menos isso, tá? Isso não é uma afirmação dentro do Espiritismo. Nós temos que ter a humildade de aquilo que nós não conseguimos provar, de assumir que são teorias, tá? São teorias como há outras, por menor que seja, por menos pessoas atraídas à teoria que seja, há uma possibilidade de ser uma verdade, se alguém crê, certo? Então não podemos ser arrogantes de dizer é assim. Entre as instituições espíritas grandes, como Federação Espírita, Aliança Espírita, a USE, eles não têm uma posição que falam é isso, nós cremos nisso e é isso. Eles falam como eu estou falando, existe essa teoria, essa teoria, essa teoria. Aí a pessoa entra na individualidade, eu creio que é assim, eu creio que é assado. Então cada um segue a sua consciência. O animal é um ser vivo, portanto tem uma alma, tem um espírito. Entre as religiões tradicionais cristã, catolicismo e as igrejas evangélicas, também há os progressistas que creem que os animais têm uma alma que faz com que eles vivam, mas que é completamente diferente da do ser humano. Mas tem a sua grande maioria creem que não tem nada ali. Morreu, não é nada. É um animal orgânico apenas. Um robô orgânico. Não tem consciência, não tem inteligência, não tem sentimento, não tem nada. Mas a ciência, né, com suas novas máquinas, conseguiu, através de ressonância em animais, mostrar que eles têm inteligência sim, o cérebro deles ativam semelhante ao nosso, eles têm emoções, sentem medo, dor, saudade, tristeza, alegria, fome, frio. Então, eles sentem tudo. A diferença é que eles não têm a capacidade de compreender isso, de raciocinar, de analisar isso que passam com eles. Não têm consciência de si mesmo e não conseguem analisar essas coisas que acontecem com eles. Tá? Então, isso é o que diferencia. Por isso, eles não têm tanta necessidade de viver no mundo espiritual. É rápido. Então, essas experiências para eles vão na vida. É um período como selvagens, né, vivendo na natureza, aprendendo ali a sobreviver. Outras vezes
como animais domésticos, aprendendo a conviver com o ser humano. Isso para os animais é uma grande diferença. Ser um animal doméstico, conviver com o ser humano, para eles traz uma experiência muito grande, intensifica esses sentimentos, essa inteligência. Para encerrar, que é muito importante, que é muito discutido também, não tanto no Espiritismo, mas naqueles que simpatizam com o Espiritismo e buscam conhecimento no esoterismo, no hinduísmo, no budismo. Nós nunca, como seres humanos, reencarnaremos como animal. Tá? Uma vez chegando a ser humano, não regride mais como animal. Não há essa possibilidade, nem como castigo, nem como punição, de forma nenhuma. Budismo crê, hinduísmo crê e várias religiões orientais creem que o ser humano reencarna como animais. Nós não cremos. Animal não reencarna como ser humano. Tá? Também não tem essa possibilidade. Entre o estágio animal e o estágio ser humano, existe milhares de anos de transição numa outra espécie, que isso daí é tema para uma outra aula, tá bom? É isso aí. Temos também um fato que aconteceu com o Chico Xavier. Ele tinha um cãozinho, né, uma cadelinha que ele gostava muito, acho que chamava Boneca, e ela desencarnou e foram fazer uma surpresa para ele, acho que um pessoal aqui de São Paulo. Conseguiram um filhote da mesma espécie igualzinho, igualzinho, igualzinho. E quando o Chico veio para São Paulo, deram para ele de presente, ele ficou muito emocionado. E ele tinha uma coisa que ele fazia com a cadela dele, que havia desencarnado. Ele falava que estava com pulga, ele pegava ela no colo e falava: Boneca, tô com pulga. Ela encostava a cabeça no peito dele e começava a coçar o peito dele. Quando ele pegou esse filhote, né? Ele pegou no colo e falou: Estou com pulga. Ela fez a mesma coisa. Todos se espantaram e perguntaram: Chico, é a boneca reencarnando? Aí é uma outra coisa importante. Ele disse: Não, mas ela está aqui ensinando esse filhote. Então eles se relacionam no mundo espiritual segundo essa informação que foi trazida pelas pessoas que estavam com o Chico, tá bom? Isso explica também algumas coisas como animais aprendem. Nossa, tem tanta coisa com animal, eu sou apaixonado por isso, a evolução dos animais. Tem tanta coisa que daria 2 horas fácil aqui de conversa. Mas vamos ficando por aqui, porque já excedemos o tempo. Os animais, os nossos animais domésticos, desencarnam, vivem depois da morte e, se formos bons donos, amorosos, se tivermos laços com esse animal, é muito provável que eles retornem para nós, reencarnando e retornando. Né? Tem muitas pessoas que falam que adquiriram filhotes que eram iguais aos que ele tinha. Então é isso aí. Um beijo no coração de todos e vou pedindo que possamos unir novamente os nossos pensamentos em agradecimento, pedindo ao nosso Pai, mais uma vez, que abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Que possamos estar envolvidos no amor e na paz de Jesus, para que possamos ter uma ótima semana.
Pedimos permissão para encerrarmos o Evangelho desta noite com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Beijo e uma ótima semana.